Nesse momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui para comunicar com cada um de vocês, dessa feita para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos uma lição muito importante, uma lição que nos apresenta uma temática que eu creio que dentro da lição é uma das temáticas mais importantes, a lição de número 8, de 24 de maio de 2020, que nos apresenta edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É muito importante porque eu julgo esse tema, esse título da lição muito importante. Nós vimos na lição passada um pouco sobre Cristo como a nossa reconciliação com Deus. E a lição de hoje, nós vimos naquela lição passada que Cristo foi exatamente o meio de nos tornar novamente para Deus, Ele dos dois povos, judeus e gentios. Ele fez um único povo, que é a igreja, e dessa feita nós podemos perceber que Cristo ele foi o responsável por essa comunhão, por essa unidade entre judeus e gentios, tirando a parede de separação que havia entre esses dois povos, fazendo então aí uma união no sentido, no aspecto horizontal. Mas também não apenas isso, Cristo ele também nos uniu verticalmente, ou seja, nos uniu com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, por causa do pecado, a humanidade havia se distanciado de Deus, se tornado inimiga de Deus, e através de Cristo Jesus, o homem ele se torna novamente para Deus, se tornando membro da família de Deus. Porém, nós sabemos que esse novo povo construído, esse novo homem, construída em Cristo, a Bíblia nos chama exatamente da igreja como sendo este novo homem. E esta igreja, falando mais especificamente, usando a terminologia igreja, nós sabemos que ela é edificada sobre Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Não existe igreja sem Cristo. A igreja é um projeto de Deus, foi um projeto de Deus, que foi efetivado, que se tornou possível através da encarnação, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Então Cristo exatamente é o fundamento da igreja. E a lição de hoje nos fala, nos traz esse título, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É interessante nós observarmos que quando fala aqui edificados, está falando sobre a igreja, que a igreja ela está edificada sobre um fundamento. E quando o texto aqui, o título da lição e a Bíblia também nos apresenta que a igreja foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, é necessário que nós entendamos que a igreja ela não foi edificada sobre o homem. Ela não foi edificada sobre os apóstolos, ela não foi edificada sobre os profetas, mas ela foi edificada sobre o fundamento que os apóstolos e os profetas ministraram, ensinaram. Para ser mais claro, os apóstolos e os profetas eles apontaram, eles apresentaram o fundamento da igreja, que é Cristo. Então, quando a expressão fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é necessário que nós entendamos que a igreja ela não foi edificada sobre os profetas e sobre os apóstolos em si, mas sobre a mensagem que os apóstolos e os profetas pregaram. E eles apontavam, eles pregaram exatamente Cristo como sendo o fundamento, como sendo a pedra de esquina. Então é necessário que nós entendamos por quê? Que nós vamos ver no decorrer dessa lição, que é uma lição muito importante, que é necessário que nós entendamos que como igreja de Cristo,
É necessário que todos entendam que a igreja ela está fundada sobre Cristo. Não é sobre a religião, não é sobre uma filosofia, não é sobre o homem, não é sobre o conhecimento humano. É necessário que nós entendamos que o único fundamento da igreja é exatamente Jesus Cristo. Não é os apóstolos, não é os profetas, mas é exatamente aquele para o qual os profetas e os apóstolos, vamos dizer assim, apontaram e em nome de quem os apóstolos e profetas realizavam, no caso, o seu trabalho, a sua missão, enquanto mensageiros da parte de Deus. Então, esse é o título da lição, edificados sobre os fundamentos, ou fundamento, melhor dizendo, não é nem os fundamentos, é o fundamento, porque é o único fundamento que é Cristo, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Cristo era esse fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto áureo da nossa lição está em Efésios 2, capítulo 2, verso 20. Esse texto ele reaparece aí na leitura bíblica em classe, portanto eu só vou lê-lo, não vou estar explicando nesse momento, logo mais estarei fazendo isso. Nos apresenta o seguinte, aí o texto áureo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aí logo a seguir, a verdade prática nos apresenta: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Muito importante esta verdade, que deve ser posta em prática, quando nos apresenta que Jesus Cristo, ele é exatamente a pedra basilar principal, ele é a pedra basilar da igreja, é a base da igreja. A ideia de pedra basilar é que Jesus Cristo ele é a base da igreja. A igreja essa que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam sobre quem? Ensinavam sobre Jesus. Então a igreja está edificada sobre os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas. No caso aqui, falando mais especificamente dentro desse contexto, os profetas ali do Novo Testamento, os profetas que falavam, que traziam a mensagem da parte de Deus, como mensageiros de Deus ali no seio da igreja, para que a igreja fosse edificada, uma vez que a própria Bíblia afirma que onde não há profecia, o povo se corrompe. E a própria profecia, esses profetas levantados no seio da igreja, era exatamente para trazer edificação, exortação e consolação no seio da igreja. Indo para a leitura bíblica em classe, nós temos aí o livro de Efésios. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 20 ao 22, e depois no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27. Bem, o que nós temos aí no início, no Efésios 2, capítulo 20 a seguir até o 22, nos diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Aqui, edificados, sabemos que está falando sobre a igreja, os irmãos, o povo de Deus, edificados sobre o fundamento. Como falei no início, apenas um fundamento, só existe um fundamento da igreja. E o texto nos apresenta edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que eram os ensinamentos dos apóstolos, a mensagem, no caso, o testemunho dos profetas, fundamento esse de que Jesus Cristo, ele é a principal pedra da esquina. Muito interessante, teremos aí pedra da esquina, pedra angular, e eu quero apresentar um pouco em relação a essa questão, que era essa pedra da esquina. O que aqui está dizendo que a igreja está edificada sobre o fundamento. Esse fundamento era os ensinamentos dos profetas, dos apóstolos e dos profetas. E esse fundamento tinha como pedra principal, pedra de esquina, Jesus Cristo. E aí nós vamos transportar para a arquitetura antiga,
no caso aqui judaica, podemos dizer assim, antiga, e nós vamos ver um pouquinho o que era a pedra angular. Isso é muito importante. Para nós entendermos esse texto, é necessário que nós nos transportemos para o contexto cultural daquela época. Um dos grandes problemas hermenêuticos é quando se tenta entender um texto a partir de um olhar atual, um olhar da nossa cultura. É necessário que nós entendamos que esse texto foi escrito dentro de um contexto cultural lá do primeiro século. Foi um texto escrito para, vamos dizer assim, para pessoas daquela época, para a cultura daquela época, porém que tem um ensinamento doutrinário, espiritual, moral, um ensinamento para a igreja, que esse ensinamento ele deve ser entendido partindo do contexto cultural daquela época, daquele contexto cultural, daquele contexto civil, localizado, para que nós possamos entender a partir daquela cultura e elementos daquela cultura nós possamos transportar para a nossa realidade. Então, o que era essa pedra angular, essa pedra de esquina, a qual a Bíblia nos apresenta como sendo o fundamento da igreja, como sendo o próprio Jesus? Qual era o sentido da pedra angular? Para que servia uma pedra de esquina? O que era uma pedra de esquina? O que era uma pedra angular? Primeiro momento chama a atenção que essa pedra, no caso angular, essa pedra de esquina, era exatamente o que era chamado de pedra fundamental. O que era essa pedra fundamental? Nas antigas construções havia uma pedra, uma grande pedra, que era exatamente essa pedra angular, essa pedra fundamental, que era exatamente a primeira pedra. Isso aqui é muito importante. Era, portanto, a primeira pedra que ela era assentada na esquina, era uma pedra da esquina, e a partir dessa pedra da esquina ela formava um ângulo, por isso que é pedra angular, que era a partir dessa pedra que toda a construção, vamos dizer assim, ela era projetada, ela era esquadrejada, ela era direcionada, então todo o ângulo da construção ele era formado a partir dessa grande pedra, que era a pedra principal, a pedra mãe, a pedra de esquina, a partir da qual o ângulo do fundamento, do alicerce, da construção era estabelecido, era direcionado. Então era exatamente isto, uma pedra angular, essa pedra de esquina. Portanto, era uma pedra fundamental. Essa pedra, ela era a primeira a ser assentada, e a partir dessa pedra que era colocada na esquina da construção, a partir dessa pedra, no caso que iria construir, no caso o edifício, a partir dessa pedra, ela formava então o ângulo entre as demais paredes. Então, o ângulo das demais paredes, ou seja, o esquadrejamento da base, do fundamento para, no caso, um edifício, era formado a partir dessa pedra de esquina, a partir dessa pedra angular. Também uma outra coisa interessante, ainda falando sobre essa pedra, que é bom a gente estar atento, que era a partir dessa pedra que era exatamente definida a colocação das demais pedras. Então, as demais pedras, elas eram posicionadas a partir da colocação, da posição dessa grande pedra, dessa pedra principal, que era a pedra de esquina, e a partir dela, então, era alinhada toda a construção. Então, toda a base, toda a construção, ela dependia da pedra principal, que era a pedra mestre, a pedra de esquina, que era a pedra que dava a direção do esquadrejamento para um bom fundamento, para então, a partir daí, se construir, no caso, o edifício. Também uma outra coisa interessante, que essa pedra angular, ela era exatamente um elemento essencial na construção. Era, no caso, esse elemento que dava existência ao fundamento, ao que nós chamamos de fundamento da construção. Ou seja, se não tivesse a pedra de esquina, não era possível se construir o fundamento para um edifício. Então, era a pedra fundamental, era ela que dava, vamos dizer assim, o norte, era ela que possibilitava
a construção de qualquer fundamento dentro daquele contexto do edifício. Também uma outra informação que eu acho que é muito interessante nós observarmos que essa pedra fundamental é o que atualmente nós podemos chamar dos alicerces de uma construção, de um prédio, por exemplo. Então a pedra fundamental dentro daquele contexto da construção antiga é o que nós chamamos hoje do alicerce de uma construção. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, um prédio, você pega aí um prédio de vários andares, se ele não tiver uma boa base, uma boa estrutura, né, não um alicerce comum, mas uma boa base, é impossível construir um prédio, e pode até construir um prédio de poucos andares, mas ele vai ao chão, porque ele não tem, caso ele não tenha uma boa base, uma boa estrutura, um bom fundamento, um bom alicerce, dentro de uma linguagem mais simples. Então é exatamente essa pedra de esquina que dava origem aos ângulos, que direcionava o ângulo das demais pedras, que dava origem à base, que era o alicerce, é o que nós chamamos da estrutura, da base, do alicerce, do fundamento, vamos dizer, de uma construção na atualidade. Então, mesmo que o alicerce, mesmo que a base de uma construção na atualidade. Também uma outra coisa muito interessante, que essa pedra de esquina, essa pedra angular na construção, no caso de um edifício, era o que? Era uma base sólida. Essa pedra ela era a base sólida necessária, isso aqui é muito importante, para que se construísse um edifício, para que ele chegasse à altura que se desejasse, sem que ele viesse a cair. Isso é fundamental, por quê? Porque a depender do porte do edifício que se pretendia construir, seria, vamos dizer assim, o tamanho da pedra angular. Então, quanto maior fosse o edifício a ser construído, maior teria que ser a pedra angular. Então, o tamanho do edifício ele era proporcional a essa pedra enorme. Essa pedra enorme é ela que definia, no caso, a proporção do edifício. Então, é muito interessante, porque se nós formos perceber, quem trabalha, por exemplo, no ramo da construção civil, mais especificamente, se você pega aqui, por exemplo, um mestre de obra, ou alguém, ou um engenheiro, no caso civil, mais especificamente, já que tem um estudo, um profissional, vamos dizer assim, que estudou para isso, que trabalha com a ciência, vamos dizer assim, da edificação. Sabemos, no caso, aqueles que entendem minimamente, eu entendo um pouquinho da área de construção, nós percebemos o quê? Que a depender de quantos andares, vamos dizer, se pretende construir um edifício, a depender da quantidade de andares, será a base, no caso, os pilares, os principais pilares que ficam, no caso, nas esquinas, eles são fundamentais para a altura, a estrutura de um edifício. Então, se um edifício ele tem, no caso, um prédio de 2 andares, terá, no caso, em cada esquina, terão lá uma base muito sólida, terão lá, no caso, não apenas as colunas, mas terão, no caso, alguns grandes pilares para dar sustentação. E a largura e profundidade desses monolíticos, vamos dizer assim, modernos, dessas grandes pilastras, vai depender, no caso, da altura. Quanto mais alto for o prédio, mais larga será, no caso, essas grandes estruturas, como também tanto a sua largura quanto a profundidade vai ser maior à medida que o prédio ele seja mais alto, à medida que os andares sejam mais altos. A espessura, por exemplo, dos ferros para essas grandes, no caso, vigas, para esses grandes, vamos dizer assim, fundamentos, tudo isso vai ser proporcional ao prédio que se pretende construir. Então, essas bases, no caso, esses grandes pilares que se faz, eles são fundamentais para que um prédio ele venha a existir.
exatamente, e o que nós temos na construção moderna é o que equivale exatamente a essas pedras de esquina na construção, das construções antigas. Então havia ali uma arquitetura que essas grandes pedras, elas seriam exatamente a base, vamos dizer assim, o norte para que outras pedras também fossem colocadas a fim de que um edifício ele fosse edificado. Então esse era o sentido da pedra de esquina, era o fundamento principal para a construção de um edifício. E nesta lição aqui nós vamos perceber exatamente que Jesus ele é apresentado como a pedra de esquina. Isso quer dizer o quê? Que adiantando aqui já uma leitura, que qualquer edifício que se pretende cristão ou que se pretende religioso, mas que não tenha Jesus como a pedra de esquina, como esse monolítico, como essa grande pedra mãe, mestra, qualquer edifício religioso que se tenta edificar e se apresentar como religioso, ele irá ruir. Ele não terá sustentação exatamente porque não tem base firme. Então esse é o sentido da expressão quando aqui no livro de Efésios nos apresenta Cristo como a principal pedra de esquina. Havia outras pedras no caso, na construção, mas havia a esquina principal e havia, no caso, por exemplo, pedras de 10, 15, 20 metros de comprimento. Então, para perceber o quanto essa arquitetura, ela era, no caso, nessa arquitetura, a pedra principal, a pedra angular, essa pedra que dava o esquadro, a base para a construção do edifício, o quanto ela era importante. Então, voltando, já de posse desses esclarecimentos, voltemos então ao texto, aí Efésios capítulo 2, o verso 20, então nos apresenta: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aí o verso 21, no qual, no caso, neste fundamento, do qual Cristo é a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Olha que interessante. Aqui o texto nos apresenta que todo edifício que estiver, no caso, nesse fundamento, quando apresenta aqui no qual, ou seja, no fundamento, que é o próprio Jesus Cristo, todo edifício bem ajustado. A ideia de ajustado aqui, se tomar aqui o sentido da construção, é necessário que, no caso, a base de uma construção, desde os pilares, no caso, as outras pedras, as outras estruturas, as outras pontas, no caso, de esquina, de corrente, etc., é necessário que haja que tudo esteja totalmente no esquadro, que esteja nivelado, que esteja, no caso, os elementos que constituem a base estejam muito bem, vamos dizer assim, trabalhados, muito bem pensados para o prédio ou o edifício que se pretende construir, para que exatamente esse edifício esteja bem ajustado a essa base, para que ele possa crescer na altura que se pretende. E aqui o que o texto está dizendo é que nesse fundamento no qual todo edifício bem ajustado, ele vai crescer para templo santo no Senhor. Ou seja, qualquer edifício que queira crescer para Deus, para ser templo de Deus, tem que estar edificado e ajustado no fundamento que é Cristo. Daí é interessante nós observarmos por quê? Porque não adianta querermos construir um sistema religioso, por mais, vamos dizer assim, expressivo que ele seja, por mais grande que ele possa parecer, nada se sustentará e nada comportará a presença de Deus, uma vez que não seja edificado em Cristo, que não esteja ajustado em Cristo.
Então a ideia é que quando o verso diz que é no qual, nesse fundamento, todo o edifício bem ajustado, ou seja, que se enquadra nesse fundamento, ele vai crescer para ser o quê? Templo santo no Senhor. E é importante nós observarmos que aqui nós percebemos aqui que apresenta aqui a metáfora do edifício. Aí faz uma analogia com a construção da antiguidade, como ela é construída, e nós podemos transpor para a construção na modernidade, os grandes prédios, os grandes arranha-céus, mas nos apresentado aqui agora a igreja. Na outra lição nós vimos a igreja como sendo o novo homem, a nova humanidade, o corpo de Cristo, mas aqui também o corpo de Cristo, a igreja, é apresentada como um edifício. E é interessante nós observarmos que aqui a analogia é um edifício em construção. Ou seja, nós sabemos que o corpo de Cristo ele é formado e ele está sendo formado por todos quantos são chamados por Cristo, por todos quantos têm um encontro com Cristo. Então você que já teve um encontro com Cristo, você que já passou pelo Calvário, você é uma pedra nesse fundamento, ou melhor, você é uma pedra nessa edificação. Então, nesse edifício que é o corpo de Cristo, e que aqui é colocado como edifício, você está sendo edificado nesse edifício. Você faz parte desse edifício. Agora, é interessante que nós percebamos que esse edifício é um edifício santo. Ou seja, esse edifício ele está com base, ele está fundamentado, ele está sobre um fundamento santo, que é o próprio Cristo. Uma vez estando ajustado, alinhado, direcionado por Cristo, esse edifício ele vai crescendo para ser morada do próprio Deus. Olha que coisa importante e qual é a nossa responsabilidade de estarmos sendo edificados em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, aí falando da igreja, para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, esse templo é um templo que é edificado sobre o fundamento que é Cristo. Ele é um templo santo, porque ele é o corpo de Cristo, e ele é edificado para que Deus venha morar nesse edifício, Deus venha morar nesse edifício que é o templo, que é o lugar da habitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí nós vimos então Efésios 2, do versículo 20 ao 22, agora o livro, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 e 27. Vamos ver o que nos apresenta o verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, aqueles que se deixam ser orientados pela palavra de Deus, pela voz de Deus. E a palavra de Deus aqui é exatamente o fundamento dos apóstolos, que era o ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento cristocêntrico. Então, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, coloca em prática essa palavra que foi ensinada pelos apóstolos e também pelos profetas, todos aqueles que ouvem as minhas palavras, que são palavras de Jesus, e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui uma outra metáfora, uma outra analogia, mostrando um homem prudente que ele pretende construir uma casa e ele procura o melhor lugar para fazer a construção, que é exatamente uma rocha. E ele é chamado de prudente exatamente pela escolha do local para poder construir a sua casa. Então esse homem que constrói a casa sobre a rocha, aí o verso 25 diz o seguinte: e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. E a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então aqui Jesus apresenta a analogia de alguém que constrói uma casa numa rocha. Essa casa ela pode passar por todas as estações do ano.
Ali, no caso, os rios passam por ela, sopra vento, chuvas, que fala de tudo aquilo, todas as intempéries, tudo aquilo com a construção, com o passar do tempo, ela tem que enfrentar e provar que de fato ela é resistente ou não. E essa construção aqui, então, desse homem prudente, ela não cai porque exatamente ela tem um bom fundamento. E aí Jesus diz exatamente que todo aquele que escuta a palavra de Deus, e não apenas escuta, mas leva a sério, coloca em prática, toma isso para a sua vida como regra de fé e prática, essa pessoa tem uma vida espiritual, uma vida religiosa, se você quer entender assim, como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Agora, só que em contraponto, Jesus apresenta aqui uma outra situação. Verso de número 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não as pratica, não leva a sério os meus ensinamentos, ele diz o quê? Compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem louco. Olha, em contraponto, ele apresenta o homem prudente, sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha, e apresenta agora um homem louco, insensato, um nécio, que ele vai exatamente edificar a sua casa sobre a areia. Ele diz que esse que ouve as palavras e não cumpre, ele é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Eu acho bem interessante e é algo assim espetacular o ensinamento de Jesus, porque é o seguinte, se nós formos observar qual que é mais fácil, mais cômodo, edificar sobre uma rocha, a própria ideia de edificar numa rocha, para quem já teve a experiência de ir num lugar onde tem muita rocha, ter o acesso, ele é mais difícil. E a construção ela é bem mais trabalhosa, bem mais dispendiosa, exige, no caso, bem mais trabalho, bem mais perícia. É mais difícil construir sobre a rocha, mas construir sobre a areia é algo rápido. Você não precisa nem de muita ferramenta. Você abre ali, no caso, é possível que até com a mão você abra o alicerce e você constrói ali na areia, você faz aquele alicerce, um lugar onde não tem muita dificuldade, ou você pegar ali e abrir meramente uma cava ali na areia e já começa a levantar. Você pode até levantar, ter até facilidades para levantar. Enfrentar menos dificuldade e aparentemente, a depender do terreno, da areia, aparentemente não, aqui não há nenhum problema. A casa aqui, se é uma areia minimamente firme, que no momento não conta, vamos dizer assim, com a água por perto, com a infiltração, alguma coisa, se edifica rapidinho, sem muitas dificuldades. Porém, o grande problema são as intempéries que vão bater ou abater a construção. No caso, nas montanhas, na rocha, há dificuldade de construção, sim. Mas também depois que essa casa é edificada com toda dificuldade, ela vai ser uma casa resistente. Agora imagine você fazer uma casa bonita, toda, no caso, vamos dizer assim, planejada no sentido de embelezamento, etc, etc. Mas essa casa, ela tem que passar pelo teste de uma grande chuva, de uma enxurrada, por exemplo, do vento, etc. Logo, logo, essa casa, como o alicerce dela é firmado na areia, como ela está construída na areia, ela não tem base sólida, logo, logo a água vai escavar essa casa e ela vai cair. Ela vai ruir, ela vai ser destruída. Exatamente porque ela não tem uma base. O texto está dizendo exatamente que esse que constrói a casa sobre a areia, aí desceu a chuva, tudo aquilo que aconteceu com a casa daquele que construiu sobre a rocha. Desceu a areia, correram os rios, desceu a chuva, melhor dizendo, correram os rios, sopraram os ventos, abateram, no caso, combateram contra aquela casa, e diz o quê? E a casa caiu, e foi grande a sua queda. Que lição nós podemos aprender desse ensinamento de Jesus?
Qual a aplicação que nós temos para isso? Exatamente, existem pessoas, isso aqui é claro, é uma lição na vida espiritual. Isso também, é claro, pode ser aplicado em qualquer área da vida humana, em qualquer área. Qualquer área da vida humana esse ensinamento pode ser aplicado. Por exemplo, numa construção mesmo, uma construção de fato, como foi dado o exemplo aqui. Se você faz uma casa com um bom fundamento, um terreno mais sólido, que você coloca ali escava, você coloca pedras, cimento, ferro, etc, etc, você terá uma construção garantida. Quando, por exemplo, quando estiver chovendo, você não vai estar preocupado se a chuva vai levar a sua casa. Quando, do contrário, você faz uma casa de todo jeito só para ter a casa, e de repente, quando bate a chuva, você fica preocupado, porque você não sabe se a casa vai resistir, e mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Mas também isso pode ser aplicado em todos os aspectos da vida. Quantas das vezes você, por exemplo, antes de entrar no aspecto aqui espiritual, você, por exemplo, entra num relacionamento e você procura, no caso, procura aquele relacionamento ou relacionar-se com alguém de maneira que você ignora a realidade do que é relacionar-se. Tenta ignorar toda a realidade e construir de maneira irresponsável um relacionamento. Às vezes muitas coisas que você deveria dizer não, muitas coisas que você deveria observar, vamos dizer assim, muitas coisas que você deveria analisar se é possível ou não você seguir em frente com um determinado relacionamento, se vale a pena ou não. Às vezes você ignora. Às vezes tem coisa que, por exemplo, você não aceita, você não concorda, você está vendo que não vai dar certo, mas você insiste. Aí você vai e constrói um relacionamento de amizade, pode ser de amizade, pode ser de namoro, de noivado, um casamento, e lá na frente esse relacionamento desaba. Da amizade, do namoro, do noivado, do casamento. Quantos casamentos destruídos? Exatamente porque foram construídos sobre a areia. Existem coisas no relacionamento que são inegociáveis. É claro que para a gente relacionar com as pessoas, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, sim. Temos que abrir mão de alguma coisa, de muitas coisas. Mas se tem coisa que você, por exemplo, você não consegue conviver, se tem coisas que para você é inegociável, por que você ignorar? Ah, não, mas eu vou ignorar isso porque eu não quero perder a pessoa, ou porque depois ele vai mudar. Não pense dessa forma. Num relacionamento de amizade, de namoro, de noivado, nessa fase, a pessoa, o outro, ele tenta, vamos dizer assim, ele tenta oferecer o que ele tem de melhor. Se o que é de melhor, se o que ele tem de melhor já não está te agradando, você não consegue admitir, é algo que você não dá para suportar, mas você quer deixar passar porque você acha que vai mudar depois, olha, a pessoa já tenta demonstrar o de melhor para poder segurar um relacionamento. Então, se esse que é o melhor que a pessoa está dando, você já não suporta, no casamento, numa relação mais definitiva, é que de fato essa pessoa vai mostrar as unhas. Que já casou mesmo, já está dentro de um relacionamento, aí de fato é que essa pessoa vai revelar aquilo que ela tentou esconder durante todo o tempo do relacionamento. Então isso é exatamente ignorar a realidade das nossas relações à nossa volta, é exatamente edificar a casa sobre a areia. Quantos hoje estão num casamento infeliz, entraram num negócio e tomaram um prejuízo, ou estão enfrentando dificuldade, no caso da amizade, da família, no negócio, algo que você fez e está aí todo endividado, está todo enrolado, está com a vida aí toda atrapalhada, exatamente porque você edificou alguma coisa na areia. Isso em qualquer área da vida, nos estudos, no trabalho, na família, no comércio, naquilo que você imaginar. Agora imagine que é o que o texto aqui nos apresenta, no aspecto espiritual.
só há um fundamento, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Existem pessoas que dizem estar servindo a Deus, e aqui eu não estou falando de religião, de igreja tal, que esta igreja seja melhor do que aquela, não estou falando disso não. Mas existem pessoas que querem servir a Deus, mas elas estão enquadradas dentro daquilo que a Bíblia coloca, que chegaria um tempo que o homem não suportaria a sã doutrina, não suportaria o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, e esses homens iriam contratar, eleger, procurar homens que ensinassem de acordo com os seus desejos, as suas paixões. E é perigoso porque nós vamos perceber que muitos estão enganados. Muitos são religiosos, estão com a Bíblia na mão, estão cantando, estão orando, estão pregando, estão pastoreando, estão dando dízimo, oferta, vestindo como um crente, etc, etc. Porém, não estão edificados em Cristo. Não é de estranhar que a Bíblia diz que muitos, naquele grande dia do juízo final, muitos vão chegar e dizer: Senhor, mas em teu nome, eu profetizei, houve curas, eu usando o teu nome, isso e aquilo outro. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por que Jesus diz isso? Gente, nem todo mundo que fala o nome de Deus é de Deus. Nem todo lugar que invoca o nome de Deus, Deus está presente. É necessário que nós entendamos, e isso é bom que fique muito claro, que muitas das vezes há uma confusão muito grande. Uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é você conhecer a Deus. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, porque muitas das vezes nós estamos falando de Deus, nós dizemos conhecer a Deus, mas o fundamento da nossa fé, da nossa experiência, da nossa crença, muitas das vezes é a religião, é o padre, é o pastor, é o bispo, é o guia espiritual, é o homem, são as ideologias humanas. É necessário que nós entendamos que Jesus, ele não veio, ele não se tornou carne, sofreu, cumpriu toda a obra. Ele não veio fazer isso a fim de construir uma religião. Não, Jesus não veio aqui fundar religião. Jesus ele veio trazer um estilo de vida, uma proposta de vida, que é uma vida com Deus. E esta vida com Deus, ela está bem além da mera religiosidade. Todo ser humano tem maneira de desenvolver a sua espiritualidade, a sua religiosidade das mais diversas maneiras possíveis. E uma delas é através, por exemplo, do cristianismo, que seja ele católico ou evangélico, porque ser evangélico não quer dizer necessariamente ser filho de Deus, ser servo de Deus. É possível ser evangélico e ser filho de Deus. Mas é possível também ser um mero evangélico enquanto uma mera religião. Então é necessário que nós entendamos, que nós possamos entender o nosso encontro foi com quem. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: tem pessoas, por exemplo, que elas tiveram um verdadeiro encontro com a religião, um verdadeiro encontro com a Igreja Batista, um verdadeiro encontro com a Assembleia de Deus, com a Deus é Amor, com a Universal, com a Mundial do Poder de Deus, etc, etc. E essas pessoas se orgulham, há um orgulho religioso, se orgulham por fazer parte desse ou daquele movimento, e é capaz de defender, no caso o seu grupo, a sua tribo religiosa, é capaz de defender a todo custo, de brigar e criar inimizade. Mas, na verdade, essas pessoas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Cristo.
Jesus é o único, não é um não. Ele é o único fundamento, ele é o único mediador. Então, se porventura você perceber que a tua fé, a tua firmeza, o teu compromisso, por exemplo, é com o teu pastor, o teu compromisso é com a tua religião, e o que você faz é porque você tem que dar satisfação à tua religião, ao teu grupo, esse fundamento é areia. Temos que respeitar a nossa liderança sem sombra de dúvida. Temos que respeitar o grupo ao qual nós pertencemos sem sombra de dúvida. Mas a minha maior satisfação é exatamente a Deus. Ou seja, eu tenho que estar consciente que antes, acima de tudo, antes de pertencer a qualquer grupo religioso, e a religião ela tem o seu papel fundamental, antes de estar ligado a qualquer templo, a qualquer denominação, eu tenho que me certificar se de fato eu já tive um encontro com Cristo. Se de fato eu já fui edificado sobre a pedra de esquina, sobre o fundamento que é Cristo. Por que isso é fundamental? Exatamente por quê? Porque a Bíblia diz, voltando aqui ao texto, a Bíblia diz que Cristo é a pedra de esquina, ele é o fundamento sobre o qual o edifício está sendo construído. E quando eu citei a passagem bíblica que diz que quando muitos vão chegar diante de Jesus, dizendo que fez um monte de coisa em nome de Jesus, e ele disser, eu não vos conheço, sabe o que isso quer dizer? Dentro da leitura que eu faço a partir do que eu entendo da Bíblia, quando Jesus diz que ele não os conhece, é exatamente porque Jesus, ele só reconhece aqueles que fazem parte do seu corpo. Deus só reconhece aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, se você não está em Cristo, Jesus não te conhece. Ah, mas eu estou na religião tal, eu sou batista, eu sou assembleiano. Isso aí tem pouco valor, tem isso diante de Deus. Isso tem valor para nós, enquanto nos identificar com um grupo, para nós desenvolvermos a nossa espiritualidade. Isso é sim, para sermos ensinados. Tem esse valor? Tem um valor. Mas antes de ser uma igreja visível, local, nós somos a igreja espiritual, a igreja invisível, o corpo de Cristo. É possível que muitos fazem parte da igreja visível, da igreja local, institucionalizada, mas nunca fizeram parte do corpo de Cristo. Então, quando o texto apresenta que o fundamento é Cristo, e que aqueles que de fato são templo do Senhor, são aqueles que estão edificados nessa rocha que é Cristo, que se torna templo para a morada de Deus, é que somente a estes Jesus reconhece como sendo, no caso, seus filhos. Somente a esses Jesus reconhece, por quê? Porque fazem parte do seu próprio corpo. Diferentemente daqueles que fazem parte do corpo de uma religião, de uma doutrina, de um segmento religioso. Então é necessário que nós possamos rever os nossos conceitos e ao invés de nos gloriar, ou nos gloriarmos pelo fato de fazermos parte de uma denominação, de um grupo religioso, a Bíblia diz que se alguém tem que se gloriar, que deve se gloriar na cruz de Cristo. Ou seja, você deve se gloriar pelo fato de um dia você ter tido um encontro com Cristo. Você deve se alegrar pela consciência de que um dia você passou pelo Calvário. Se o Calvário te alcançou, se Cristo te alcançou, se Cristo está sendo gerado em você, te tornando uma nova criatura, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte desse edifício e certamente Jesus te reconhece. Então, grave isso no teu coração. É necessário que você esteja edificado em Cristo, não no homem, não na religião, não no grupo.
É necessário termos um grupo para nos identificar? Sim, é necessário. Porque é nesse grupo que nós somos ensinados, nós desenvolvemos, no caso, a nossa vida social cristã, etc, etc. Porém, é necessário que nós nos certifiquemos se de fato nós estamos firmados em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, ele diz em suas palavras, eu sei em quem tenho crido. Ou seja, o que Paulo está colocando é o seguinte, olha, ainda que todos venham se afastar, ainda que todos venham a negar, a dizer que Deus não existe, que não precisa de igreja, não precisa de templo, seja lá o que for, ainda que tudo venha a desabar, ainda que venha bater os ventos, a tempestade, ainda que surjam os escândalos, ainda que todos abandonem a Jesus, Paulo ele diz, mas eu sei em quem tenho crido. Ou seja, não é porque o meu líder fracassou, não é porque alguém à minha volta está fracassando, não é porque tem os escândalos, que a Bíblia diz que é necessário que haja os escândalos, não é porque o padre fez isso, o pastor fez aquilo, o líder, o guia espiritual, o guru, seja lá o que for, escandalizou, mas a minha fé em quem está? Então, quando o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tem crido, ele está dizendo que, olha, o meu fundamento é Jesus. O meu fundamento é Jesus. E é interessante que num dado momento, há uma repreensão para alguns que dizem, eu sou de Paulo, eu sou daquilo, e outros também dizem, eu sou de Jesus. Mas só que esses que diziam ser de Jesus, era como se fosse mais um partido político. Mas na verdade eles não tinham a experiência da cruz, do Calvário. Não tinha a experiência do novo nascimento. Então é necessário que nós entendamos. Só é possível ser reconhecido por Deus se nós estivermos edificados em Cristo, que é a pedra principal, a pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então aí foi a leitura bíblica em classe, nesses primeiros 50 minutos. E agora nós vamos então entrar aí na lição e ver o que a lição aí, o comentarista da lição, ele nos apresenta nesta lição. Bem, a introdução da lição, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, como nós já vimos na lição passada. O apóstolo Paulo compara a igreja com um edifício em construção, como nós já falamos, esse edifício em construção. A pedra angular, que é essa pedra principal dessa edificação, é Cristo, e o fundamento é a doutrina, no caso, dos apóstolos e o testemunho dos profetas, que apontava, é claro, para Cristo. Assim, há o propósito divino que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. E aí nessa lição nós vamos ver exatamente esses aspectos dentro dessa temática. Primeiro tópico da lição, um edifício espiritual. Claro, falamos da metáfora aí, da analogia com um edifício físico, mas a igreja é um edifício espiritual. Bem, um edifício espiritual. O primeiro subtópico, dentro desse tópico, nos apresenta o santuário judeu, fazendo ali uma comparação, aí no primeiro subtópico o santuário judeu, e depois vai apresentar o santuário cristão. Então, o que era o santuário judeu? O templo, em Jerusalém, era o símbolo do exclusivismo de Israel como um povo de Deus. Então, aquele templo provava que Israel era a nação exclusiva de Deus, era o exclusivismo, era o orgulho, vamos dizer assim, da nação de Israel, porque o templo estava ali, era o templo do Deus único, então havia um exclusivismo da nação de Israel, mesmo porque também eles não entendiam de fato qual era o propósito de Deus para o mundo através deles. Eles deveriam alcançar o mundo para Deus através da sua vida com Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo da inimizade entre judeus e gentios. Então, no templo de Israel, os estrangeiros não poderiam ter acesso, no caso, ao interior do templo. Isso era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos,
Cristo aboliu as leis cerimoniais que eram praticadas ali no templo, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja, que nós vimos na lição passada. Assim, o templo judaico em Cristo, nessa nova humanidade, nesse novo homem que é a igreja, assim o templo judaico ele perdeu sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então aqui nesse primeiro subtópico fala do templo, do santuário judaico, que era aquele templo que era o orgulho da nação de Israel. Antes da construção eles tinham o tabernáculo, mas com Cristo, com a nova aliança, quando Cristo, ele no seu corpo, ele forma um novo homem, um novo povo, também um novo templo é formado, que é a sua igreja, o seu próprio corpo. Então, uma vez que é formado um novo conceito de santuário, o santuário antigo, ele perde a sua validade. Então, ele perde a sua, vamos dizer assim, a sua relevância, uma vez que ele apontava para, no caso, um santuário maior, melhor e definitivo, que era exatamente a igreja, o corpo de Cristo. Aí o subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, ou seja, Deus habita na igreja através do seu Espírito, do Espírito Santo. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. Isso aqui é muito interessante, porque esse ensinamento do apóstolo de dizer agora que nós somos o novo templo de Deus, isso lembra exatamente Salomão, quando ele, da construção do templo lá, conhecido Templo de Salomão, ele vai exatamente reconhecer a grandeza de Deus em relação àquele templo. Aí 1 Reis 8:27 nos apresenta. Mas, aí o verso 26 nos diz o seguinte: agora também, ó Deus de Israel, cumpra a tua palavra que disseste a Davi teu servo meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Aí Salomão faz esse questionamento. Habitaria Deus na terra? Aí verso de número, na sequência, aí nós lemos o verso 26, aí na sequência do verso 27, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderia conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Então Salomão, Davi, ele queria construir um templo, uma casa para Deus, não lhe foi permitido, ele apenas juntou material. O seu filho Salomão constrói essa casa, mas ele ora a Deus humildemente, falando o quê? Que os céus dos céus não puderam, não podem contar a Deus. Habitaria Deus, então, em uma casa, na casa que ele tinha edificado, mostrando exatamente que com aquela construção, apesar do luxo, da grandiosidade daquela casa, ele estava mostrando que aquilo ali era pouco para Deus, que aquilo ali não abarcava o ser de Deus, mostrando exatamente a grandiosidade de Deus e já apontando que uma casa, isso como nós temos em outro momento no texto bíblico dizendo que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então aqui a ideia, o comentarista ele coloca exatamente que o ensino apostólico, ele nos faz lembrar, quando o apóstolo fala desse novo edifício, esse novo santuário cristão, que esse ensino do apóstolo, ele nos lembra exatamente essa posição de Salomão ao construir o templo. E reafirma a instrução de Estevão quando Estevão ele diz o seguinte: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Isso é maravilhoso. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo do Espírito, ou seja, o templo onde Deus habita em Espírito. Então, Deus não habita em templo feito por mão de homem. O templo de Salomão e os outros templos apontavam para o futuro, para a igreja, para o mistério de Deus, escondido, que agora é revelado. E nos mostra agora exatamente, aqui Estevão dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos de homem.
E aqui no texto que nós lemos de Efésios, nos apresenta exatamente a igreja como sendo esse edifício para a morada santa de Deus, morada no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, desse modo, os crentes, judeus e gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas, cada um de nós como pedras vivas, que temos a vida de Cristo, nós vamos formando esse edifício, esse templo de Deus, um edifício espiritual. E aí o subtópico 3, a pedra angular. Aqui nós estamos falando do edifício espiritual, e aqui mostramos esse contraste entre o edifício judeu, o santuário judeu, e o santuário cristão, e mostrando agora que nesse santuário cristão, Cristo é a pedra angular, ou seja, a pedra de ângulo, a pedra principal. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício, nós já falamos, requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. É a partir dela que dava toda a sustentação. Sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta, no esquadro, e também nivelada. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, uma das escavações no local do templo em Jerusalém, que foi destruída, aí fez algumas buscas, algumas escavações, encontraram uma pedra lá, o monolítico, que seria uma pedra grande. Monolítico, mono quer dizer uma pedra grande. Por exemplo, uma montanha é um monolítico, entendeu? Uma pedra enorme. Então, nessa escavação, por exemplo, lá do templo, das ruínas do templo de Jerusalém, foi encontrado um monolito, monolito, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, essa grande pedra, que era exatamente uma pedra de esquina, com 12 metros de comprimento, onde era o templo de Jerusalém. Imagina a grandiosidade desse templo. Então, aqui fala um pouco sobre essa pedra de esquina, mostrando aqui num sentido físico, real, que era essa pedra de esquina, e aí no subtópico 4 fala Cristo sendo essa pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada pelos construtores ou pelos homens tornou-se a cabeça de esquina. Então isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia fala sobre essa pedra que foi rejeitada pelos homens. Os judeus, por exemplo, rejeitaram a Cristo, mas foi exatamente a partir da rejeição dos judeus que Cristo veio para os seus não receberam, a humanidade, no caso daquela época, os judeus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então essa pedra rejeitada pelos judeus se tornou a pedra de esquina, ou seja, a pedra principal, a partir da qual se fundou a igreja, que é composta tanto por judeus quanto por gentios. Aí, por exemplo, em Salmo 118, verso 22, nos diz o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. E essa pedra é exatamente o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele mesmo afirmou, no caso Jesus, ser a cabeça de esquina, ou seja, a pedra de esquina, em Marcos 12:10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, como temos lá no livro de Atos, capítulo 4, verso 11, 1 Pedro 2, verso de número 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, como já falamos muito bem. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Bem, aí o tópico 2 da lição nos apresenta o fundamento, apóstolos e profeta. Uma vez que no texto que nós lemos fala que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, quer falar um pouco sobre que fundamento é esse dos apóstolos e dos profetas. Então vamos ver um pouquinho sobre esse tópico aqui.
Bem, aí o primeiro subtópico do tópico 2, o conceito de apóstolo. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado é usado no sentido de ser enviado ou mensageiro. Então, o que é um apóstolo? Um apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que é um mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo. Então, o apostolado ele é centrado, tem como base a natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, Cristo foi o primeiro apóstolo, que ele foi enviado para salvar a humanidade, e ele, como apóstolo, ele escolheu outros apóstolos, que nós chamamos lá, conhecido como os 12 apóstolos. Ele escolheu outros apóstolos e os enviou também para propagar a mensagem do Evangelho. Nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Aí usa o termo apóstolo. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Isso aqui é muito interessante. No primeiro momento aqui eu quero fazer essa observação, porque existem alguns aí que se intitulam apóstolo, mas apóstolo enquanto ofício, ele só está restrito ao ministério de Jesus. Isso aqui é bom que fique muito claro. E quais eram vamos dizer assim, as exigências, as credenciais de um apóstolo? Um apóstolo, ele era exatamente aqueles que foram testemunha ocular do ministério, que andavam com Jesus, da sua morte e também da sua ressurreição. Era o que habilitava, credenciava um apóstolo. Então, biblicamente, o apóstolo, ele era um enviado, alguém que andou com Jesus, ou que testemunhou, andava com Jesus, testemunhou ali o seu ministério, no caso, a sua morte, a sua ressurreição. Estes sim eram os apóstolos. Então, nesse sentido especificamente falando, o ministério apostólico, ele está ligado exatamente àqueles apóstolos chamados por Jesus, e mais ninguém pode ostentar esse título de apóstolo enquanto ministério. Então, o ministério apostólico é exatamente isto. Porém, a Bíblia diz que Deus dá à igreja uns a apóstolos, outros a mestres, mas aí já são dons ministeriais. Dons é uma coisa. E o ministério apostólico enquanto ofício, instituído por Cristo, isso se refere aos 12 apóstolos. Ali foi um ministério apostólico. Agora o apostolado, ou no caso o dom, Deus dá com a capacidade para ser mestre, doutor, apóstolo, entendeu? Nesse sentido, no sentido de enviar alguém. Deus continua. O sentido do termo apóstolo é enviado, é mensageiro. Deus continua enviando apóstolo, enviando mensageiro, mas não como um ofício, não como um ministério apostólico, que isso está, vamos dizer, delimitado aos seguidores, aqueles que testemunharam, que andaram com Jesus. E nós temos agora também na Bíblia, nos relata o apóstolo Paulo, que teve um chamado específico numa visão, num encontro com o próprio Jesus no caminho de Damasco. E ali o próprio Paulo se considera um abortivo, alguém que teve esse encontro com Cristo antes, fora do tempo, que nasceu fora do tempo. Cristo já havia assunto aos céus, e ele teve esse encontro, esse chamado para ser o apóstolo aí dos gentios. Bem, então, essa é a ideia aqui, no caso de apóstolo, que é exatamente esses seguidores de Jesus que acompanharam o ministério, morte e ressurreição de Jesus. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o quê? Porque a gente fala aqui está dando o conselho de apóstolos, para depois falar sobre qual era o fundamento dos apóstolos. Então, aos apóstolos, o que é que lhes foi confiado? Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Como nós vimos lá no início, os apóstolos, inclusive em dado momento,
eles instituem ali, no caso, os diáconos para cuidar das questões ligadas à assistência social da igreja, para que eles pudessem dedicar ao ensinamento da palavra. Então nós vimos exatamente que aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo é o fundamento. Então, eles foram constituídos como, no caso, comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, a mensagem que eles pregavam, era exatamente o fundamento. No caso, podemos chamar de fundamento dos apóstolos, era a mensagem sobre Cristo. Portanto, não era o apóstolo que era o fundamento, mas era a mensagem que ele pregava, e mensagem essa que falava de Cristo. Aí o subtópico 2, aí vai dizer agora sim, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa dissociar das pessoas o ofício que elas ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras que, por sua vez, no caso, falavam de Jesus, apontavam para Jesus. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Interessante que os apóstolos, em dado momento, eles falavam das escrituras no sentido do Antigo Testamento, que o próprio Jesus utilizava na sua missão aqui na terra, mas também os apóstolos, uma vez que eles tiveram a experiência de viverem com Jesus, eles também, pela oralidade, eles propagavam os ensinamentos que eles haviam recebido oralmente de Jesus, e depois alguns vão escrever, trazer os seus escritos, vamos dizer assim, imortalizando esses ensinamentos. Mas os ensinamentos dos apóstolos eram baseados nos ensinamentos de Jesus. Então os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. É assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocar o alicerce, ou seja, depois que coloca o alicerce, você não pode tirar a base, a pedra principal, que o alicerce vai cair, tomando o elemento da construção aí, e mais especificamente os fundamentos da arquitetura antiga. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado, ou seja, qual é o fundamento da igreja? É os ensinamentos dos apóstolos, e esses ensinamentos tinham como pedra principal Jesus Cristo. Por isso que não pode ser mexido. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar, louvado seja Deus. Aqui nos apresenta que a Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica, ou seja, confirma a revelação dos apóstolos conforme temos no Novo Testamento. Aquela, no caso, segundo a Bíblia de Estudo aqui Pentecostal, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída, a revelação que Deus deu aos apóstolos, nunca deverá ser substituída ou anulada por revelação, por outra revelação, testemunho ou profecia posterior. É como se alguém chegasse aqui e dissesse: não, temos que fazer um novo fundamento, receber aqui um novo evangelho, vamos anular esse. De maneira nenhuma, porque esses ensinamentos dos apóstolos, eles receberam do próprio Jesus. E aí o subtópico 13, o testemunho dos profetas. A palavra grega é profete, ou propete, com H, com PH, significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então aqui, a palavra profeta seria alguém que proclamava ou interpretava uma mensagem divina, uma revelação divina. A ordem da frase em Efésios, quando coloca Efésios 2:20, quando coloca o fundamento dos apóstolos e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja. Entende-se que quando fala o fundamento dos apóstolos e profetas, segundo aqui o comentarista, entende que esse texto deve ser tomado como aí o fundamento dos apóstolos e profeta, não profeta no sentido do Velho Testamento, mas seriam os profetas do Novo Testamento, que no caso eram usados por Deus ali no seio da igreja. Então seria nesse aspecto aqui, uma vez que apóstolos e profeta, primeiro apóstolos e depois profeta, estavam tudo dentro do mesmo contexto no versículo. Então há esse esclarecimento que aqui a lição comentarista ele coloca para nós, que inclusive é muito interessante.
Então, a ordem da frase apóstolo e profeta indica tratar-se dos profetas da igreja e não dos do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto é de que os gentios tinham igual posição, de que esse, no caso, a compreensão de que os gentios tinham igual posição em relação aos judeus, isso aqui, no corpo de Cristo, que eles eram participantes da promessa, que isso foi revelado. Essa posição só foi revelada exatamente no período com a igreja. Daí esses profetas aqui estarem relacionados, no caso, à igreja. Foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Isso aqui é muito interessante. Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 3, verso de número 4 a 6, Efésios 3, 4 a 6, diz o seguinte: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Então aqui o texto deixa bem claro que esses profetas, no qual aqui a igreja está, o fundamento, traz o fundamento da igreja, enquanto participante desse fundamento são os profetas aqui do Novo Testamento. A saber que os gentios, qual era o mistério? Que foi revelado aos apóstolos e aos profetas, no caso nesse tempo agora da igreja. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então aqui fica muito claro isso que o texto está falando. Então foi revelado ao Espírito Santo, os profetas do Novo Testamento, assim os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, eles perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então os apóstolos e os profetas são tomados como essa base do fundamento da igreja de Cristo, que está edificada, é claro, a pedra de esquina é o próprio Cristo, e aí os fundamentos colocados são os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas que ensinam as escrituras sobre o próprio Cristo. Louvado seja Deus. E aí o último tópico da lição 3 nos apresenta edificados para a morada de Deus. Ou seja, esse edifício ele serve para quê? Para que nós somos edificados? Para sermos morada de Deus. Primeiro subtópico, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. É muito interessante, muito, muito importante. De fato, se você quer crescer espiritual e crescer de maneira saudável, de maneira que você não venha a ruir como uma casa feita na areia, você deve estar ajustado, alinhado com Cristo. Não é possível um crescimento espiritual saudável se não for através da vida de Cristo em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Uma igreja que não é cristocêntrica, ela não é igreja de Cristo. Ela não cresce, ela não subsiste. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, que é uma marca da verdadeira igreja, do verdadeiro salvo. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa, que é a estatura de Cristo, que é a medida do corpo de Cristo. Muito interessante isso aqui. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é o edifício bem ajustado. Subtópico 2. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que significa recinto interior. Então aqui templo é recinto interior, que remonta, melhor dizendo, exatamente ao lugar o mais interior do templo judaico, que era exatamente o lugar santíssimo, o lugar santo do santo. Então esse templo aqui, lá no Santíssimo, era exatamente o lugar da presença de Deus ali no templo, o lugar máximo da presença de Deus. E nesse sentido aqui, o templo santo do Senhor, utilizado aqui o termo naon, aqui utilizado nessa expressão aqui para referir ao templo do Senhor,
A igreja, enquanto templo, fala desse recinto, desse lugar mais interior, que era exatamente o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote, onde ele encontrava ali com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, é claro, mas é um templo espiritual, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Então, ao desfrutar dessa intimidade com Deus, dessa aliança com Deus, através de Jesus Cristo, o crente desfruta da presença do Pai, dessa comunhão com o Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Louvado seja Deus. E, finalmente, o último subtópico, morada do Altíssimo. Claro, no Antigo Testamento, a expressão morada de Deus trazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, onde Deus habitava no meio do povo, indicava o lugar de habitação e de habitação permanente e de comunhão íntima. Era o símbolo, o lugar de Deus no meio do povo. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas Deus habita em nós, como já falamos. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crente, no seu corpo que é a igreja, no corpo, o corpo de Cristo, formada tanto por judeus quanto por gentios. Então, irmãos, nós vimos aí esse ensinamento maravilhoso. Vale a pena você assistir ao vídeo aí, se possível, mais de uma vez. Compartilha isso com alguém. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Seja um semeador no reino de Deus. Essa é a verdadeira semente que você tem que semear. Enquanto muitos aí estão mandando você semear para ganhar bens materiais, às vezes semeando interessado, quem sabe, numa oferta, num dízimo. A verdadeira semente é a palavra de Deus. Semeia isso, de graça você está recebendo, dê de graça. Nós vivemos num contexto onde basicamente a maioria de nós não evangelizamos mais. Não falamos do amor de Cristo nem sequer para os da nossa casa. Mas hoje nós temos uma ferramenta tão potente, tão extraordinária, que é a internet, que é os meios aí, né, de comunicação fácil. Então essa palavra que você ouviu, você foi edificado certamente, como eu estou sendo edificado, compartilhe, indique para alguém, convide alguém para inscrever no nosso canal. Eu não tenho nenhuma pretensão financeira, nenhuma. Pesa a pena que o nosso canal só tem 240 inscritos, esse canal já tem mais de, eu creio que já uns 2 anos ou mais, é um número muito baixo de inscritos. Não estou preocupado assim no sentido de querer ser visto, não é essa a minha preocupação, mas eu lamento porque às vezes a gente percebe quanto o alimento é saudável, quanto ensinamento alguém pode ter acesso através desse canal, mas não sei se por falta de pessoas que queiram, vamos dizer assim, divulgar, que queiram fazer com que esse trabalho seja alcançado por muitos, ou porque, quem sabe, alguém é atendido para muitas pessoas, mas elas não interessam. A gente sabe que conhecimento nunca foi prioridade para ninguém, nem o conhecimento da palavra de Deus, mas você que tem a oportunidade, que tem acompanhado o nosso trabalho, convida outras pessoas para estarem acessando ao vídeo, compartilha, grava em alguma coisa, baixa o vídeo, grava num pendrive, num cartão de memória, seja lá o que for, mande para alguém. Faça o mínimo que você pode fazer na propagação do Evangelho. Amém? E aí a conclusão da lição nos apresenta a comparação da igreja como edifício em construção, indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída em momento algum. Se os fundamentos forem abalados, o que pode fazer o justo? Se tirar a pedra de esquina, nada mais resta. A doutrina dos apóstolos
e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele continue falando de maneira profunda no teu coração. Que você nunca venha esquecer que você está edificado sobre Cristo. Aqui os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas que estão contidos na palavra de Deus. E todos eles falavam de Jesus, que é a pedra de esquina. Que você possa se certificar a cada dia em que ou em quem está baseada a minha fé. Eu de fato estou edificado em Cristo ou estou edificado no homem? Estou edificado na religião, nos meus conhecimentos, nas minhas ideologias. Tenha muito cuidado. Não esqueça de tudo que eu falei, guarde isso. Você só será reconhecido diante de Deus se você fizer parte desse edifício, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E quando eu falo igreja, não estou falando de denominação, não estou falando de religião. Eu estou falando desse nome dado àqueles que foram chamados, que foram transformados por Cristo Jesus, tornando-se o seu próprio corpo, tornando-se edifício para a morada de Deus. Que Deus nos abençoe, um abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, a sua família, que você tenha a paz de Cristo em teu coração. E você que ainda não teve um encontro com Cristo, eu deixo aqui o meu conselho, um verso da palavra de Deus: provai e vede que o Senhor é bom. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, ore por nós, em nome de Jesus. Amém.